aí, beleza? Que bom que você está com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, esse é o nosso contato direto aí com você. Tem WhatsApp, tem Instagram também, mas a galera participa bastante pelo Face aqui no Conexão, tá? Hoje a gente está falando sobre inspiração através da natureza. Como é que Deus se revela pra gente através da natureza, né? O que você tira de lição através da natureza? Conversa aqui com a gente, participe, faz acontecer. A gente já está no terceiro bloco, o tempo passa muito rápido, mas a gente está aqui com duas convidadas especiais, a professora Márcia, que manda muito em biologia, tá? Então, se você tem uma dúvida aí de biologia, manda para a professora, e a Marcele Ferrari também, a Tatati, que é jornalista, fez um trabalho muito legal falando de comunicação e sustentabilidade, está aqui para participar do tema também. Professora, já que você falou várias vezes que a natureza te lembra que por detrás dela existe um criador, e você está envolvida com projetos e eventos que envolvem essa parte de criacionismo, o NASP, que é uma instituição na qual você também está ligada, o ano que vem, em janeiro, se eu não me engano, tem um evento lá sobre criacionismo, né? Sim, então eu faço parte do Núcleo de Estudo das Origens, do NASP, e a gente organiza a cada 3 anos esse Encontro Nacional de Criacionistas, que é uma oportunidade que a gente tem para todas as pessoas de qualquer área discutirem sobre esses assuntos relacionados às nossas origens, o criacionismo, né? Esse debate que é um debate tão importante, ainda mais hoje que o mundo está ficando tão longe de Deus e preferindo, muitas vezes, as pessoas preferem a explicação que a ciência dá para a nossa origem, que é a evolução, né? Então, esse é um encontro muito interessante, vai ser do dia 21 ao dia 24 de janeiro, 21 a 24 de janeiro, de uma quinta até um domingo, e vamos ter palestrantes do Brasil, palestrantes dos Estados Unidos, dos Geoscience Research Institute, da Universidade de Loma Linda. Então, vai ter um pessoal bem bacana para discutir essas questões, essas dúvidas que a gente tem sobre esse assunto das origens. Uau, né? Que legal. E aí, o site? Então, quem quiser mais informações, o site é criacionismo.nasp.edu.br/site. Okay. Ou também, se a pessoa entrar no site do NASP e clicar em Campus São Paulo, Campus SP, lá já aparece o logo do 8º Encontro de Criacionistas, aí ela pode ter todas as informações, saber como ela faz para se inscrever, para participar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem curte a natureza e para quem gosta desse assunto das origens, né? Todo mundo se pergunta de onde vim e para onde eu vou, né? Então, a gente tenta, né, responder melhor de onde eu vim, né? Por que nós estamos aqui, com que finalidade Deus nos criou, né? E o que a gente pode aprender sobre isso estudando a natureza. Show! Vale como horas extracurriculares aí para você que está fazendo faculdade e tudo mais. Então, acho que vale a pena participar. Certeza. Show de bola. E aí, Chapa? Bia, tem uma galera aqui, olha, eu acho que hoje está meio a meio aqui, Angola e Brasil, viu? É? Muita gente aqui no Angola. Minas? Tá bom? Bastante gente de Angola Minas, e Minas, né? Angola e Minas bomba aqui no Conexão. O Nicolas de Freitas, ele quer saber qual é o número do WhatsApp. O número do WhatsApp, vamos lá, 12981567416, está aparecendo aí no vídeo, tá? Muito bom, e eu quero mandar um abraço rapidinho para 2 camaradas, gente boa, foi um prazer trabalhar com eles, eu nunca tinha trabalhado com essa galera, porque é do jornalismo, que é o Wagner Cantor e o Robson Fonseca, amigos aqui da Marcele. Professor e colega de classe. Muito bom, são assim, camaradas, gente boa, trabalhavam contigo até o ano passado, Wagner, né, Bia? Claro. E o Wagner era o Robson era o produtor e o Wagner o diretor desse projeto, desse DVD, e foi um prazer trabalhar com eles. Muito legal conhecer um pouco mais da nossa história, porque quem não conhece a sua história não sabe para onde vai, né, Bia? Exato. Você pode também conhecer um pouquinho mais da história da Igreja Adventista. Existe um site chamado Adventist Heritage Ministry. Lá tem todo um circuito histórico que você pode conhecer e conhecer um pouquinho mais da nossa história também. Mas enquanto isso, o cara não vai lá para os Estados Unidos conhecer, pode ver através do DVD. Sexta-feira, que horas? Sexta-feira, às 9h da noite. Muito bom. E agora a gente vai acompanhar uma matéria especial que a nossa repórter Rafaela Martins gravou para a gente. Roda o VT. Que a natureza faz parte do nosso dia a dia, isso é fato. Mas às vezes, devido à correria, nós nos esquecemos que essa obra aqui, criada por Deus, serve também de inspiração. A criação, ela foi um processo onde uma mente superiora, ela fez um design, um projeto e determinou que esse projeto fosse colocado em prática. E a partir disso foram criados, então, todas as coisas que tem ao nosso redor. A importância da relação do homem com a natureza
é que a partir do momento onde esse projetista ele fez os dois, esses dois devem estar intimamente ligados. Então, se você pegar, né, de tempos atrás, onde o homem sempre esteve mais próximo da natureza, a gente não observava doenças psicossomáticas como a gente observa hoje. O ser humano ele tem a natureza como uma forma de inspiração. Então, muitas das coisas que o ser humano inventou hoje foi inspirado na natureza. Então, você pega o helicóptero, por exemplo. O helicóptero é uma engenharia fenomenal, né? Você pegar ali um objeto parado e fazer com que ele levante voo é algo fenomenal. E da onde que veio essa inspiração? Você pega o beija-flor, por exemplo, que há muito tempo faz isso. O mais legal é ver que, além de inspirar diversos inventores, tem gente que se encanta tanto com a natureza que ela vira até música. Esse é o caso do Stênio. O brilho da estrela mais querida. Eu me considero um amante da natureza. Eu me considero. Inclusive, eu nasci num lugar paradisíaco, porque eu nasci no extremo norte do país, na divisa da Guiana Inglesa, lá em Roraima. Então desde criança eu passei a amar a natureza por demais. E eu sempre gostei de relacionar evangelho, né, que é a revelação de Deus na sua palavra, à natureza, que é a sua revelação geral, né, para todos os homens. Não só a natureza é um veículo de Deus para nos dar o sustento da nossa vida, como ela enche a nossa vida de beleza e de prazer, né? A natureza foi criada para o homem. E porque é um presente, o homem deve se importar com ela e deve cuidar muito bem dela. E você, leva a sério a criação de Deus? Tem cuidado com carinho, atenção, para que ela se torne inspiração para toda a nossa sociedade? Lembre-se, a natureza é um presente de Deus para você. Olhe para o céu e na lembrança guarde bem, decore o brilho da estrela mais querida. Oh, que legal! Parabéns, Rafa. Obrigada pela sua participação de sempre. Você que traz matérias aqui sempre importantes e especiais aqui para o Conexão. Voltando aqui, já até nessa vibe, comecinho da matéria gostoso, né? Ouvir aquele barulhinho. Eu também gosto muito, assim, de ouvir os pássaros e tal. Será que a gente cuidar da natureza seria uma questão de reverência para com Deus, assim? Não sei se a gente pode se expressar dessa maneira. Eu acho que sim. Eu acho que Deus, quando criou a natureza e colocou o homem no jardim, ele disse que era para tomar conta, cuidar, né? Servir, né? Uma atitude assim de você ser dedicado a uma coisa que ele tinha dado pra gente. Então eu acho que é um primeiro que um privilégio você poder cuidar de uma coisa tão bonita como a natureza, né? E segundo que eu acho que foi o que Deus pediu pra gente fazer. Muitas vezes a gente não faz, né? Mas eu acho que é sim um ato de reverência, de obediência, de submissão, eu acho. É que o homem ele é colocado no mundo como um mordomo, né? A gente é mordomo em tudo, né? O que o mordomo faz? Ele cuida, né? E cuida de uma maneira muito especial, né? E não só com relação à natureza, com relação a tudo. O homem deve ser um mordomo, né? Os nossos recursos que Deus nos dá, o nosso corpo, que também faz parte da natureza, como a gente aprendeu aqui com a doutora, a nossa célula, a maneira como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida da natureza, como a gente cuida de tudo ao nosso redor, né? Então, a gente é mordomo, a gente tem que se portar como mordomo, né? Cuidar bem daquilo que Deus colocou. Você até perguntou se é a falta de respeito, como foi que você colocou? A gente cuidar da natureza é uma reverência para com Deus, assim, com né? certeza. Eu vou dizer, reverência faz parte também, que a reverência faz parte da adoração. Então, eu acho que cuidar da natureza é uma forma de adorar a Deus. E se a gente não cuida, a gente não está adorando, a gente não está prestando a reverência que merece. Eu falo isso porque, às vezes, eu fico assim, um pouco triste e irritada quando, por exemplo, estou dirigindo e eu vejo alguém tacando alguma coisa da janela do carro. Eu acho isso, assim, uma atitude insana. E é incrível como a gente vê isso, né? Pessoas de carros, às vezes, caros, né? Pessoas que têm cultura, estudo, que abrem a janela e jogam lixo para fora, né?
E, gente, é tão fácil cuidar da natureza, são atos tão simples às vezes, tipo, se você toma um banho rapidinho, de 5 minutos, você está economizando água e energia, você está economizando a natureza, sabe? Se você separa o seu lixo para a reciclagem, né, separa tudo que é papel, plástico que você pode reciclar, você está agredindo menos a natureza com essa atitude, né? Se você joga, no mínimo, né, o lixo dentro do lixo, né, que felizmente muita gente já faz, mas ainda tem essas pessoas que comem uma coisa, jogam na rua, vão dar o trabalho para alguém ter que coletar aquele lixo, né, sujar o ambiente. São coisas tão fáceis de serem feitas, né? Se você consegue deixar o carro em casa e anda de bicicleta ou a pé ou de ônibus ou de metrô, você está economizando energia para o ambiente também, né? Então são atitudes que, se a gente pensar no dia a dia, se você leva sua sacola para o supermercado, produz, não precisa de comprar aquela sacola de plástico, né? Se você usa papel no lugar de plástico, o papel é muito mais fácil de se decompor. O plástico fica aí muito tempo no nosso ambiente e não se decompõe, né? Então, tem muitas formas que a gente tem. Você paga, por exemplo, esse lixo terrível que é hoje em dia, né? Celulares, computadores, pilhas, que são lixos que contaminam o meio ambiente, né? Então, eles têm que ser descartados em locais apropriados e não junto com lixo comum, né? Então, são atitudes simples que a gente pode fazer e essas atitudes vão ajudar a preservar o nosso planeta, vão ajudar a gente a cuidar do que Deus deu para a gente, né? Fazer com que o mundo continue mais bonito e melhor, né? E seja mais sustentável. A gente né? tem que gastar mais a nossa energia e poupar mais a energia do planeta. Exatamente, Né? exatamente. Gastar a nossa recupera mais fácil. Agora, tem uma questão aí também que é o seguinte, a galera fala, mas eu acho que o impacto que o homem causa na natureza, ele é um impacto, claro, mas não é tão grande quanto a própria natureza em si, no sistema. Por exemplo, a natureza também tem um impacto sobre ela. Por exemplo, as vacas no campo com gás metano que mas as vacas estão lá por quê? Exatamente. Para a gente comer, entendeu? Para o nosso consumo, então, para né? o homem comer. Então, na verdade, o homem... E tudo que a gente faz, até a plantação que você faz, então, uma monocultura de cana, por exemplo, para produzir álcool, ou sei lá, de arroz e de feijão, você vai ter que usar agrotóxico, você tem que usar, vai matar insetos com esses agrotóxicos, você vai contaminar os rios com isso daí, mas tudo em função de quem? Do homem. Né? Então, o problema... E não tem jeito, tem coisas que não tem muito como a gente fugir. Hoje em dia, essa agricultura orgânica é muito bonitinha, legal, mas ela só serve para pouquinha gente, ela não alimenta o planeta todo. Então, realmente, a gente precisa dessas coisas. Mas, então, tem coisas que não tem como você fugir do impacto, né? Mas, por exemplo, como você falou, se a gente comesse menos carne, a carne, o que acontece? A vaca come o capim, ela gasta a maior parte daquilo durante a vida dela, e quando você come a carne, você recupera só um pouquinho daquela energia. Então, em termos ecológicos, é muito mais significativo, é muito mais vantajoso, em termos de ecologia da natureza, você comer plantas do que comer a carne, que na carne você desperdiçou um montão de energia. Vamos comer mais capim, né? Deixar mais Vamos voltar não necessariamente capim. Tá certo. Olha, sempre aqui no Conexão, a gente tem uma participação, assim, incrível e especial do pastor Marcelo Rezende, que, assim, é um pastor que eu sou fã, o Chapolin também, já participou várias vezes do Código, e ele tão prontamente grava esses videozinhos da casa dele para contribuir com o nosso tema aqui, sempre do dia. Então, é com você, pastor. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez juntos aqui no Conexão Jovem, e eu aproveito aqui para poder deixar uma reflexão minha sobre o tema que a gente está comentando hoje aqui no programa. E nós estamos falando sobre a natureza e a importância da natureza como fonte de conhecimento não apenas sobre nós, sobre o mundo, mas também sobre Deus. Um dos textos da Bíblia que eu considero um dos mais bonitos, poéticos e profundos sobre esse tema, e eu acho que você conhece também esse texto, é o do Salmo 19, do verso 1 em diante, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. O discurso silencioso da natureza a respeito do seu Criador. Essa é a beleza que esse texto aqui ressalta para a gente. Historicamente falando, o divórcio entre ciência e religião acontece recentemente, do século XIX para cá. Mas antes disso, todas as mentes inquiridoras, todos os gênios da ciência, todos aqueles que tinham o desejo de buscar o conhecimento da verdade,
quando desenvolveram seu pensamento epistemológico, científico, todos eles buscaram na natureza um meio incontaminado, puro, de poder acessar ou entender a mente divina. E muitos cientistas desenvolveram a ciência, a busca pela ciência e descobriram verdades importantes sobre o mundo natural na intenção de buscar Deus por intermédio da natureza, usando a natureza como um meio. Porque decepcionados, muitos deles, com a religião institucional do tempo deles, da época deles, eles encontraram na natureza um livro puro, incontaminado, inacessível à corrupção humana, e ali eles poderiam encontrar, discernir a digital do Criador. Muitos fizeram isso e conseguiram legar para nós aqui um conhecimento fundamental sobre a natureza e também sobre Deus. O problema é que muitas pessoas, com o passar do tempo, começaram a deificar a natureza no lugar do Criador. Uma ideia quase que aristotélica, da natureza como divindade, a mãe natureza, a natureza encontra caminhos, a natureza faz, a natureza pode. Esse também é outro extremo dessa apreciação do ser humano em relação à natureza. A natureza é serva de Deus e nós encontramos, apesar da ruptura que o pecado ocasionou entre nós e Deus, entre a criatura e o Criador, nós ainda encontramos muito sobre Deus na natureza humana, no nosso DNA, nas nossas energias psíquicas, na produção cultural que nós produzimos também, nós encontramos a marca de Deus. Então aproveite para desenvolver a sensibilidade no seu coração, para encontrar o Criador nas coisas criadas, passe tempo em meio à natureza, estude a natureza humana, a natureza original à sua volta, nessa intenção de conhecer mais Deus, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais. Sempre incrível. E os videozinhos lá do Pastor Marcelo estão todos lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, lá na nossa timeline. Aliás, essas 2 últimas semanas a gente teve muitas curtidas, muitos compartilhamentos e a gente agradece a sua interação ali diária com as nossas redes sociais. Beleza? Aliás, o nosso Instagram já está chegando aos 19 mil. Em um mês a gente teve mais, aproximadamente... Quase, né? 2 mil novos seguidores ali no nosso Instagram. Do Conexão está crescendo mais do que a inflação no Brasil. Né? É incrível. Disparado, né, Chapa? Show exatamente. De bola. Tá certo. Gente, finalzinho desse terceiro bloco do nosso programa. Professora Márcia, obrigada, viu? A gente espera você novamente nesse Muito obrigada pela oportunidade amarelo. de participar aqui com vocês. Foi um prazer. Foi um prazer, é todo nosso. Marcele, obrigada. Foi ótimo, obrigada pelo convite. Obrigada por participarem aqui desse último ao vivo com a gente. Chapa. Valeu, Bia. A gente volta então... A gente volta no Natal, que tem um programa especial, Natal, depois programa de verão em programaço. janeiro, né, completinho, vários programas Chapolin, especiais pra gente, galera de aproveitou casa. a ceia de Natal, Comi vocês vão bastante. conferir, tá? Vocês vão Mas tava conferir. muito bom, né, Bia? Tava uma Comida delícia. especial E lá. os nossos programas de verão também, a gente gravou 2 em Fortaleza e 2 aqui no interior de São Paulo, que foi show de bola também. Exatamente. Eu queria terminar esse programa ao vivo, dando vez e voz também para o nosso Criador. No Salmo capítulo 19, versículo 1 diz: "O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram." É isso. O Conexão sempre traz aqui a palavra e essa palavra, ela não salva, ela aponta para quem pode salvar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente entende de fato um pouquinho mais sobre esse Criador que criou você, criou a natureza e através das suas palavras, através dos seus feitos, tudo acontece, tudo foi realizado com muito carinho e amor especial. O Conexão agradece sempre a sua participação, a sua interação aqui com a gente. Esse é o nosso último ao vivo do ano, muita coisa legal para 2016, vários outros programas você vai conferir, inéditos aqui no Conexão, que a gente preparou com carinho para você. A gente vai se encontrando e vai interagindo, tá bom? Um beijo especial para você, para sua família. Continue aqui sempre conectados com a gente e sintonizados na TV Novo Tempo, tá bom? Até a próxima.